Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos aí com o segundo bloco. Esse é o Jornal da Rede Alesp, aí dando notícias da epidemia, da pandemia no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações e entrevistas sobre o assunto que domina as atenções do mundo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Michele Fernandes, que é doutora em Ciência Política e vai falar com a gente sobre a Política Nacional de Atenção Básica aos profissionais de saúde em tempos de pandemia do coronavírus. Bom dia, doutora Michele, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso Jornal da Rede Alesp. Bem-vinda, doutora. Bom dia a todos. Doutora, vamos falar um pouco sobre aí a Política Nacional de Atenção Básica aos profissionais de saúde, né? A gente teve aí uma saída do ministro da Saúde. Queria saber se afetou alguma coisa, se afetou a política nacional. Como é que está aí a situação aí? Como é que está essa relação aí? E como estão as políticas, como estão as políticas básicas aí para os profissionais de saúde em tempos de pandemia, de coronavírus? Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela é a normativa federal que vai reger a atenção básica nacional. E o que é a atenção básica? Ela é concretizada pela Estratégia de Saúde da Família, que são aqueles atendimentos feitos nas unidades básicas, né, por profissionais de saúde, que tem uma ligação direta com a população, né? Então, essa ligação mais comunitária, mais territorial. Os profissionais de saúde, eles são instrumentos fundamentais da Política Nacional de Atenção Básica, os médicos, os agentes de saúde, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os psicólogos, que também dão algum suporte nesse contexto da atenção básica, eles são fundamentais. E no momento de pandemia como esse, geralmente são as primeiras pessoas que têm contato com a população, né? Quem a população vai recorrer em momentos de fragilidade na sua saúde. No contexto atual, a gente tem uma situação de pouca coordenação do governo federal com relação a essas políticas. Não tem uma diretiva clara do governo federal de como a atenção básica deve atuar nesse momento de pandemia, né? E isso deve fazer muita falta, né? Nesse momento aí, é preciso ter... Qual é o contexto que a gente tem? A gente tem um contexto em que cada município, né, alguns com os estados tentando reger essa população, mas na grande maioria das análises, cada município está atuando de uma forma, né? Isso faz com que a gente tenha uma desigualdade no serviço de atenção básica para a população enorme, né? Porque a gente tem uma diferença de capacidade tanto econômica quanto de recursos humanos, entre os municípios brasileiros. O que precisa ser feito nesse momento? Assim, na sua opinião, como especialista de saúde, o que é necessário se fazer em relação à atenção básica, fora essas diretrizes, né? Já que a gente não tem essas diretrizes, o que os profissionais da saúde, o que as unidades básicas, todo esse setor da atenção primária precisa fazer e ter em mente para que o sistema não se sobrecarregue, para que a situação fique o melhor possível dentro desse contexto de pandemia? Então, a atenção básica ela pode atuar, e aí a gente pega experiências, nesse contexto de pandemia, experiências internacionais, inclusive, ela pode atuar de algumas formas, né? Ela pode atuar informando a população, ela pode atuar no sentido da prevenção do contágio, né? Cuidando desses pacientes que são pacientes leves, mesmo infectados com coronavírus, né, esses pacientes que não vão ser acolhidos pelos hospitais porque eles não têm quadro para isso, mas eles podem ser cuidados pela atenção básica. E é fundamental que a atenção básica, nesse momento, ela não descuide da saúde da população de uma forma geral, né? A gente tem uma diretiva, ou algo disseminado de que só procure um atendimento hospitalar se você estiver realmente se sentindo mal, né? E isso faz com que, inclusive, pessoas que têm um outro tipo de doença não acudam e possam chegar a falecer em casa porque não teve uma assistência médica para outros motivos, que não seja o próprio Covid, né? Então, nesse momento, a atenção básica também deve dar suporte a esses pacientes que ela já cuida ao longo da vida, né?
pacientes crônicos, por exemplo, diabéticos, hipertensos, eles devem continuar tendo alguma atenção, alguma atenção médica, e a atenção básica é fundamental nesse momento para esses pacientes, né? Mulheres grávidas, crianças pequenas que têm um acompanhamento constante por essas unidades de saúde, né? Elas devem continuar sendo acolhidas nesse momento na atenção básica, né? E para além desses diferentes papéis que, porventura, a gente não consiga implementar nesse momento que a epidemia está crescendo já bastante, né? Se a gente tivesse tido uma preparação prévia, alguns municípios conseguiram fazer essa preparação prévia e tem a atenção básica trabalhando de uma forma muito mais efetiva nesse momento. Mas quando a gente chega nesse momento da epidemia que tem uma explosão de casos, fatalmente a atenção hospitalar é a que vai ser mais recorrida e mais sobrecarregada, né? Por falta de preparação da atuação dessa atenção básica, que poderia, inclusive, ter evitado esse boom da atenção hospitalar. Nesse contexto, né, é fundamental que a gente consiga garantir a proteção dos profissionais de saúde, né? Porque a atenção básica são os profissionais de saúde que trabalham nela, né? Então, ter esses profissionais seguros, né? O que é que eu chamo de seguros? Ter esses profissionais munidos de equipamento de proteção individual é fundamental para garantir que a atenção básica funcione, porque na medida que a gente tem um adoecimento desses profissionais, adoecimento, falo nesse sentido, quando eu falo de EPI, adoecimento físico, né? A gente vai ter uma diminuição da capacidade de atuação da atenção básica, porque os profissionais eles não podem atender, né? E também um cuidado com o adoecimento psíquico dessas pessoas, né, que estão atuando no front da epidemia e são seres humanos, têm medos, tem medo da própria morte, tem medo de contaminar as suas famílias, de contaminar os próprios pacientes, que não são pacientes portadores de Covid-19. Então, cuidar dos profissionais de saúde, da atenção básica e de uma forma geral, e eu falo da atenção básica especificamente porque ela não está no foco, né? Quando a gente fala do Covid-19, a gente coloca o foco na atenção hospitalar. Então, cuidar desses profissionais é muito importante para garantir a atenção da população que tem Covid-19 e a atenção da população que não tem Covid-19, mas vai precisar de serviços médicos de qualquer forma, porque a vida continua, né? Pois é, essa questão dos serviços médicos, né, Michele? Muita gente está evitando ir para os hospitais nesse momento, todo mundo está com medo da Covid-19, do coronavírus e tal. Mas em alguns casos é necessário, né? E o que a pessoa pode fazer, né? Quer dizer, eu estou com tô com um problema que não é tão grave assim, a orientação é evite mesmo a atenção básica, assim. Né? Ou não, assim, a atenção básica está suprindo esses atendimentos nesse momento, ou é melhor deixar para depois? Isso varia muito de lugar para lugar, né? A gente tem lugares onde a atenção básica ela não tá tão aberta a receber essas demandas, né? Isso não deveria acontecer, né? A atenção básica deveria garantir nesse momento, isso é muito importante, garantir nesse momento a atenção da população que não está contaminada, né, que não tem o Covid-19, e é muito mais seguro acudir a uma unidade básica de saúde do que acudir a um hospital nesse momento, né? Os hospitais, nesse momento, são os lugares menos seguros para a população no geral, porque são lugares que, na grande maioria, né, recebe os pacientes com Covid-19. Então, acudir à atenção básica é o ideal, né? Em muitos lugares, a atenção básica está conseguindo manter, em alguns lugares, manter essa dupla porta, né? Um atendimento num local que eu chamaria, entre aspas, de limpo, né? Sem o atendimento de pessoas com sintomas respiratórios, né? E possivelmente pessoas contaminadas pelo Covid, e dessa forma garantir a atenção desses pacientes crônicos ou dessas pessoas que têm algum desconforto de saúde, de uma forma geral, né? Então, nesse momento é muito mais racional você garantir esse atendimento via atenção básica do que via pronto-socorro de hospitais, que são lugares onde as pessoas chegam mais graves e possivelmente lugares onde as pessoas chegam, inclusive, com quadros graves de Covid-19, né? É aquela máxima. O papel da atenção básica nesse atendimento fora da pandemia é muito importante.
É aquela máxima, né, Michele? Prevenir é melhor do que remediar. Quer dizer, a atenção básica está aí exatamente para isso, né? Tá para atender as pessoas, né? Evitar que a doença piore, que as pessoas vão parar aí nos hospitais de campanha, nos hospitais e tal. A atenção básica é Exatamente. essencial e Exatamente. muito importante nesse momento, né? E como é que está a atenção Muito básica importante. nesse momento? Assim, qual que é a sua avaliação? Então, a atenção básica ela passou por alguns baques. A Política Nacional de Saúde, né? O SUS passou por alguns baques nos últimos 5 anos. A gente teve uma diminuição no financiamento da saúde nacional, né? E a atenção básica, no último ano, passou por algumas reestruturações. Que mudam a forma de financiamento. A gente teve uma desestruturação dos núcleos, dos NASFs, né, que são núcleos de apoio, onde a gente tem profissionais de psicologia, de fisioterapia, nutricionistas. Então, a atenção básica ela vinha passando por um processo de enfraquecimento nos últimos anos, né? Isso a gente, a olhos nus, quando a gente quando o processo vai se dando, a gente não se dá conta, mas quando a gente chega num momento tão crítico para a saúde, um momento que a gente precisa que a saúde funcione de uma forma muito efetiva, todos esses problemas que a gente veio tendo, eles saem à luz, né? E não é diferente com a atenção básica, né? Para além disso, a gente tem uma estruturação de atenção básica comunitária, próxima das pessoas, que nos dá uma vantagem com relação a muitos outros países, né? Se a gente tivesse observado, né, voltado os olhos para a atenção básica desde o início, os primeiros casos da epidemia, a gente teria um potencial de capilaridade, né, dessas unidades de saúde que nos daria um posicionamento interessante para atuar no enfrentamento dessa pandemia. Coisa que não foi feita lá atrás, né? Quando eu digo lá atrás, eu falo de um mês e meio, e que faz com que a gente tenha perdido um pouco o timing para colocar essa máquina tão potente, tão capilarizada que é a atenção básica para funcionar, né? E isso se deve pela falta de coordenação do governo central, do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem hoje uma situação, como eu te falei anteriormente, de lugares que colocaram a atenção básica para funcionar e lugares onde a atenção básica ela não está atuando como ela deveria nesse momento, né? E isso traz consequências, em última instância, para a população. É o caso, por exemplo, Michele, do estado do Amazonas, ali, que a gente está tendo aí uma situação de colapso aí nos hospitais, lá a atenção básica não funcionou, é isso, na sua avaliação? Não saberia te dizer especificamente da situação da atenção básica no estado do Amazonas agora, né? Possivelmente a gente não teve um enfrentamento via atenção básica, né? Mas para além disso, né, a gente não pode esquecer da questão hospitalar em si, né? Fortalecer a atenção básica para fazer com que a epidemia não avance de uma forma completamente descontrolada, por um lado, mas, por outro lado, está preparando o país, o estado, a cidade, para receber esses casos que vão acontecer, né? Isso se dá na atenção hospitalar, que passa por respiradores, por leitos de UTI e por profissionais que vão conseguir atuar nesses leitos, né? Eu diria, a gente não pode colocar nunca a responsabilidade num só fator, né? Possivelmente a atenção básica não teve esse papel que ela deveria ter tido, né? Por um lado, mas também o avanço da capacidade hospitalar não se deu, né? E, uma vez mais, porque os estados, eles estavam atuando cada um por si, né? E a gente tem uma diferença regional no Brasil significativa, né? A gente é um país federado que a gente tem vários países dentro de um país só, né? E o governo federal ele tem esse papel de equalizar essas diferenças, né? Então, a gente não pode dizer que o estado do Amazonas tem a mesma capacidade institucional do estado de São Paulo, né? Por motivos óbvios, pela questão, inclusive, econômica, né? E a questão da capacidade da máquina burocrática do Estado, né? Então, isso também salta às vistas nesse momento, né? Os estados que têm menos capacidade administrativa, menos capacidade econômica, eles vão estar em pior situação caso eles não tenham o apoio do governo federal, que é um apoio clássico quando a gente fala de políticas de saúde. Michele, você citou agora há pouco, na penúltima resposta, você falou que, caso da pandemia, coloca em evidência aí o SUS e que o nosso sistema é um pouco mais
mais eficiente aí do que muitos países. Eu estou vendo aqui, você é doutora pela Universidade de Salamanca, você morou na Espanha, também já morei lá, já morei nos Estados Unidos e tal, eu já vi os sistemas públicos desses lugares e tal. E eu sempre falo aqui, eu sempre defendo o SUS aqui, porque muita gente fala mal do SUS, o SUS não atende bem. Olha, para um país de 210 milhões de habitantes, a gente tem um sistema público gratuito e restrito. E assim, pode ser que demore um pouco, mas ele funciona. Eu queria que sua avaliação. Eu acho o SUS brasileiro fantástico, tem suas deficiências. Você está apontando aí as deficiências do SUS, né? A gente tem muito que melhorar, a gente pode melhorar, mas não tem um sistema público de saúde desses nos Estados Unidos. Então, vamos falar de países com mais de 100 milhões de habitantes. Não tem nos Estados Unidos, não tem na China, não tem em Bangladesh, não tem na Índia, não tem na Nigéria, na África. Assim, é um momento da gente falar do nosso sistema público de saúde, que funciona, tem suas deficiências, pode melhorar. E eu queria que você falasse o que pode melhorar nesse momento aí. Você já está apontando algumas mudanças, né? Mas aponta mais mudanças aí para a gente. Perfeito, né? Esse é o momento ideal para a gente valorizar o nosso sistema de saúde, né? Ver como o SUS é importante, como ter um sistema universal, com uma perspectiva integral de chegar a todos. Como isso é importante e como não desfinanciar esse sistema é tão importante, né? A gente tem um sistema que funciona com um orçamento muito menor do que do que os outros sistemas universais no mundo, né? E aí eu posso fazer uma comparação com a Inglaterra, né? O SUS tem muitas semelhanças com o NHS, mas o orçamento do SUS é infinitamente menor do que o orçamento do NHS na Inglaterra, né? E então, lá a gente investir no SUS. O SUS funciona muito bem para o pouco investimento que ele tem. Michele, e lá na Inglaterra a gente tem muito menos, acho que são o quê? 40, 50, 70 milhões de habitantes? Daqui a pouco eu vejo quantos habitantes. Lá tem muito menos que aqui, né? E o orçamento de lá é maior do que o nosso aqui para um país continental como o nosso. Exatamente. Então a gente e esse problema que a gente tem, por exemplo, que a gente teve no enfrentamento da pandemia com a atenção básica, por exemplo, é um problema que outros sistemas, que também são sistemas que trabalham nessa perspectiva da atenção básica, de ter uma proximidade com o cidadão. Por exemplo, o sistema da Espanha também enfrentou, né, o problema da inserção da atenção básica no enfrentamento da pandemia de Covid-19 não é um problema exclusivo do Brasil. A Espanha também enfrentou esse problema, a Itália enfrentou esse problema e conseguiu, teve um time melhor do que a Espanha para colocar a atenção básica para funcionar no contexto do combate à pandemia. Então, a gente também a gente passou pelos mesmos problemas que eles, e eles são países que têm um investimento em temas de saúde muito maiores, né? Muito maiores. A gente precisa encarar o SUS, encarar as políticas públicas de saúde como um investimento, não um gasto, né? E desfinanciar esses sistemas é algo impensável, né? Muito pelo contrário, a gente precisa investir mais nesses sistemas, porque eles dão muito com o pouco investimento que ele tem. O SUS dá muito com o pouco investimento que ele tem. Então, a gente precisa investir em melhor gestão, mas principalmente ter claro de que o SUS ele é subinvestido, né? A gente tem que investir mais no SUS para que ele possa avançar mais, né? E esse momento é ideal para a gente ver o quanto que ele é importante para o nosso país. Você tem uma política fantástica de distribuição de medicamentos no SUS, assim, você tem uma série de situações e benefícios para a sociedade. Essa questão da distribuição de medicamentos, por exemplo, hipertensão, outros medicamentos, enfim, né, pessoas com doenças crônicas recebem medicação. Então, eu acho assim, é o momento da gente falar bem, né, do nosso sistema público de saúde, olhar as deficiências, igual eu falei antes, e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas é o momento de você não descapitalizar, igual você falou. É o momento da gente investir mais, perceber que a gente precisa colocar mais dinheiro no SUS para que essa atenção básica e até complexa melhore, que mais pessoas sejam atendidas e isso vai ajudar, inclusive, a evitar gastos em vários outros setores, né? Não, com certeza. E
é importante nesse momento que a população tenha claro que o SUS, ele chega a todos. E quando eu digo a todos mesmo, né? Mesmo aquela pessoa que não vai à unidade básica de saúde, ela tem o SUS, né? O SUS, a questão da vacinação é o SUS, a vigilância epidemiológica é o SUS, né? Tudo isso tem um alcance da população inteira, não é somente aquela pessoa que vai aos hospitais públicos ou até as unidades de saúde, né? Porque a gente tem essa ilusão de que o SUS serve apenas às pessoas que vão receber atendimento médico pelo SUS. E não é verdade, né? O SUS tem muito mais braços. Tá certo, eu gostaria de agradecer a Michele Fernandes, doutora em Ciência Política pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professora pesquisadora da Universidade de Brasília, colaboradora do Instituto Ageu Magalhães e da Fiocruz. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aqui, palmas para os profissionais do SUS, né? Eu acho que é fundamental nesse momento a gente falar sobre isso. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia. Tchau, tchau. Bem, pessoal, os aposentados e pensionistas do INSS podem checar o valor da primeira parcela do 13º salário no site Meu INSS, na aba Extrato de Pagamento do Benefício ou pelo telefone 135. A consulta para o valor da segunda parcela será liberada em data mais próxima do pagamento. A ligação pode ser feita de segunda a sábado, das 7 horas às 10 da noite e é gratuita para os telefones fixos e tem custo de uma ligação local, caso seja feita por celular. O pagamento do benefício foi antecipado pelo governo federal devido à pandemia do novo coronavírus e começará a ser feito amanhã. A expectativa do INSS é que a antecipação injete 47 bilhões de reais na economia brasileira. A primeira parcela começa a ser paga hoje e vai até o dia 8 de maio. A segunda parcela, a partir do dia 25 de maio até 5 de junho, sendo que o calendário varia de acordo com o número final do benefício. A primeira parcela corresponde a 50% do 13º salário, sem a cobrança de impostos, enquanto a segunda será taxada. No ano passado, a primeira e a segunda parcelas foram pagas, respectivamente, em setembro e novembro. A maioria do Supremo Tribunal Federal foi contra suspender prazos de vigência de medidas provisórias durante o estado de emergência em saúde pública provocado pela crise do novo coronavírus. O julgamento, iniciado na quarta-feira, foi suspenso antes de acabar por um pedido de vista, mas tempo de análise apresentado pelo presidente da Corte, Dias Toffoli. Vamos ter mais tempo de análise. Pois é, o pedido de suspensão foi levado à Suprema Corte em duas ações movidas pelo presidente Jair Bolsonaro por meio da Advocacia Geral da União e pelo Partido Progressista. Em decisão liminar, ou seja, provisória, o relator das ações, o ministro Alexandre de Moraes, já havia negado a suspensão dos prazos. A pedido da Câmara e do Senado, Moraes autorizou, no entanto, que as MPs pulem etapas de tramitação e sejam analisadas diretamente no plenário. O rito regular exige que esses textos sejam submetidos antes a uma comissão mista formada por deputados e senadores. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a gestora empresarial Andréa Deis. Ela fala sobre a síndrome de burnout, a exaustão emocional em tempos de crise da Covid-19 e como trabalhar em home office e evitar o esgotamento profissional. Bom dia, Andréa. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar com vocês, falando de um assunto tão importante hoje que vem causando aí grandes transtornos, ansiedade e depressão nas pessoas, né? Sim. Então, Andréa, devido ao nosso isolamento social, as pessoas, além de trabalharem, hoje em casa, que é o home office, o conhecido home office, temos crianças, afazeres de casa, e isso está causando realmente muito estresse nas pessoas, né? O que você poderia nos falar para dar dicas para a gente poder diminuir isso e evitar um pouco, desse esgotamento mental?
É interessante dizer que isso é o que a gente chama das distrações que o home office dá, mas eu acho que além de falar sobre essas distrações, falar que o home office hoje é uma tendência, né, o mercado está entendendo que hoje a gente tem com o menor custo, a gente pode ter os maiores resultados. Só que as pessoas entrarem em home office de uma forma desordenada, sem recursos, sem planejamento, sem disciplina, como você disse, com crianças, com geladeira, com interações com a casa, com a família, com outras necessidades. Só que o fato é que o trabalho em casa, ele só tirou você de um ambiente e colocou na outro. Então não significa que você deixa de ter a responsabilidade pelas suas entregas. Significa que aumenta a sua responsabilidade pela sua autorresponsabilidade, disciplina em executar as coisas. Mas não dá para negar que a OMS diz também, e relata aí nos seus dados, que o Brasil é um dos países da América Latina com maior prevalência de pessoas com ansiedade e depressão. E que a síndrome de burnout, que é o esgotamento trazido, né, através do trabalho, tem aumentado drasticamente nos últimos 10 anos e se estuda que para os próximos 5 anos vai ser o maior indicador de afastamento das pessoas. Então, assim, são dados que a gente não pode esquecer e que a gente tem que se preocupar muito com o que nós estamos fazendo hoje nesse home office, né? Explica melhor para o pessoal que está em casa, né? A gente falou o que é a síndrome de burnout, o que ela afeta e quais são as implicações. Então, a síndrome de burnout, ele é um esgotamento mental voltado ao trabalho. Só que a gente fala: "Poxa, como que eu me esgoto, né? Será que, eu sou vítima dessa situação?". Mas tudo começa em como a gente interpreta as coisas. Então eu penso, transformo em alguns sentimentos que eu transformo em atitude. Então o estresse, esse burnout que é esse estresse voltado ao trabalho, ele vem também da interpretação de como nós fazemos essas coisas, como nós lidamos com o trabalho, com os nossos sentimentos e comportamentos na nossa vida corporativa, nossa vida profissional. Então é interessante a gente entender que o profissional, ele é uma das áreas da vida, ele não é o todo. Além disso, eu tenho áreas espirituais, de relacionamento, de hobbies, de diversão, eu tenho meu momento de autoconfiança, mas muitas vezes a gente pega o trabalho como um todo, e aí dá esse tal de burnout, que é o esgotamento, o estresse voltado ao trabalho. Quais são as consequências disso? Um alto estresse vai me gerar alta ansiedade, o que baixa o nosso QE, que é o nosso coeficiente emocional. 58 hoje por cento do nosso resultado que nós temos na nossa performance de trabalho está relacionado a QE. Então isso é muito interessante, né, é que é coeficiente emocional e não intelectual. Então o burnout, ele tira, é como se ele, sugasse essa sua energia e você vai ter um esforço muito maior por uma entrega muito menor. Então vai te trazer a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, uma série de consequências físicas, tanto mentais, cognitivas, quanto físicas mesmo, dores nas costas, urticárias, dores de cabeça, com mais frequência, alguns distúrbios intestinais e que a gente insônia, muita insônia. Então ele causa várias doenças a partir do momento que eu não tenho esse diagnóstico no início. Hoje, inclusive, ele é regulamentado também pelo CID, como pelo médico do trabalho. Então ele é uma doença realmente que afasta, e afasta aí mais de 44% das pessoas que são afastadas por índice de trabalho. A gente já viu aí o pessoal falando sobre isso, né, na mídia e tal. A gente percebe que em alguns lugares em que a exigência é maior, a exigência é grande, que o profissional é muito cobrado, essa síndrome de burnout, ela aparece com mais frequência, não é isso? Sim, e hoje, cada vez mais, essa exigência vai ser maior. Mas aí vem um questionamento para nós: o outro cobra, mas como eu recebo essa cobrança? Porque isso é o coeficiente emocional, isso é a inteligência emocional. Porque o mundo não vai deixar de cobrar, no meio de uma crise, de uma pandemia, essas cobranças vão ser maiores, mas eu sou o agente receptor dessa cobrança, essa cobrança, ela está exacerbada. O como nós fomos colocados nesse trabalho remoto também foi. Então hoje é como se as pessoas, segundo as pesquisas que eu tenho feito, têm sentido uma certa culpa por não estarem nos seus trabalhos. Está acontecendo uma ruptura disso, né? Olha,
olha, eu estou afastado, então eu vou ter que trabalhar mais, né? E hoje as pessoas têm trabalhado muito mais do que trabalhavam antes, elas têm estado com um grau de ansiedade muito maior, o que vai trazer provavelmente esse autoestresse, um burnout, ou seja, nós vamos voltar a terminar uma pandemia e possivelmente ter um número de pessoas afastadas por burnout muito maior do que tínhamos antes. Então, sim, existe essa cobrança, mas é importante entender que eu recebo. Como eu recebo essa cobrança? Como eu posso receber essa cobrança de uma forma diferente? A gente já está tendo muitos casos na Justiça do Trabalho, questionamentos em relação ao burnout. Que tipo de casos a gente está tendo na Justiça de uma maneira geral? A gente está tendo hoje né, então, carga horária, então, de você ter sido colocado, afastado, sem recursos, por você estar trabalhando de uma forma desordenada, então você está trabalhando mais e recebendo menos, né? E eu tenho lidado com isso frequentemente. As empresas diminuíram as jornadas, entre aspas, então, olha, você vai trabalhar das 8 à 1, só que isso factualmente impactou no seu salário. Só que existe uma cobrança que desde da 1, que você está afastado, até as 8, 9 horas da noite, essa empresa continua te cobrando. Então, você teve uma redução de salário significativa, de 50%, de carga horária, mas a demanda não diminuiu proporcionalmente. As cobranças, elas estão vindo das empresas dessa forma. Isso está aumentando o índice justamente de processos trabalhistas, e isso nem começou. Eu diria que isso, a hora que terminar esta pandemia, porque as pessoas estão registrando essa demanda de tempo de trabalho. Então, as empresas que estão fazendo isso, tomem muito cuidado, né? Porque a partir do momento que você diminuiu a carga horária do seu funcionário, você diminuiu o salário dele, você tem que diminuir a demanda e não cobrar dessa demanda fora esse horário que você está remunerando. Porque as pessoas estão se sentindo incomodadas, elas estão se munindo de informações, e quem não está entrando agora, que a grande maioria não está entrando agora, então esse boom ainda de cobrança de trabalhistas virá depois dessa história toda da pandemia. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença da Andréa Deis, que é gestora empresarial. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelo esclarecimento aí nesse momento de home office, pandemia do coronavírus, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Andréa. Até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. Bem, pessoal, e o Ministério do Turismo divulgou que uma nova medida provisória do governo vai garantir pelo menos 5 bilhões de reais em créditos emergenciais para empresas do setor, incluindo os micro e pequenos negócios. Os recursos vão reforçar o caixa do Fundo Geral do Turismo, Fungetur, com a abertura de novas linhas de empréstimos. No comunicado à imprensa, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que sabe que os empresários do setor de turismo estão indo a agências bancárias e não estão conseguindo os créditos. Mas a medida provisória que contempla já está na economia. No início do mês, o governo já havia editado uma MP específica para os setores de turismo e cultura, que permitiu às empresas prorrogarem o pagamento do reembolso de eventos e pacotes. Agora, os créditos vão atender à necessidade de capital de giro para as empresas, já que o segmento é um dos mais afetados pela pandemia. Outra medida anunciada pelo Ministério é disponibilização de leitos de hotéis próximos a hospitais para abrigar profissionais da saúde em meio à pandemia da Covid-19. A previsão será incluída na medida provisória número 907, que deve ser analisada ainda essa semana pelo Congresso Nacional. A MP transforma a Embratur em agência autônoma e destina à nova entidade parte dos recursos da contribuição de intervenção no domínio econômico. Além disso, a MP trata de cobrança de impostos para hotéis e outras empresas que atuam no setor. Uma ofensiva tenta salvar o turismo em um dos destinos mais charmosos de Ouro Preto, na região central de Minas. Com a queda vertiginosa do número de visitantes ao distrito de Lavras Novas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, um grupo de empresários lança uma campanha para reaquecer os negócios na região. O objetivo é manter o foco na localidade, distante 20 quilômetros da sede municipal, fundada aí por garimpeiros, em busca de riquezas que se exauriam em outros pontos da antiga Vila Rica e que, na história recente, havia descoberto no setor turístico seu novo tesouro.
Segundo o comitê de crise criado no distrito para enfrentar a situação considerada crítica, o objetivo é dar um choque positivo e inverter o processo causado pela pandemia. Pois é, a ideia é dar descontos de 25% nas despesas em pousadas, hotéis, campings, restaurantes, operadoras de turismo, lojas de souvenir e outros serviços participantes aí da campanha. Diante dos primeiros sinais de ameaça do novo coronavírus para evitar a circulação de pessoas, o Comitê de Crise Local, antecipando-se aos decretos estadual e municipal, enviou ofícios aos donos de bares, restaurantes, pousadas, chalés e lojas solicitando o fechamento dos estabelecimentos por 15 dias ou enquanto durar a ameaça de pandemia na região. Cerca de 100 estabelecimentos aderiram à medida voluntariamente. Lavras Novas costumava dobrar sua população de 1.000 habitantes nos fins de semana, atraindo gente de todo canto. Agora, com as tardes mais frias, já era para ter mais movimento, mas tudo segue parado. A esperança de um novo renascimento agora se concentra nas ações do comitê criado para enfrentar a crise que estamos no momento. Pois é, embora o distrito ainda não registre casos suspeitos de Covid-19, segundo os dados aí da Unidade Básica de Saúde Local, ainda há preocupação de que a situação da cidade possa piorar na questão econômica. Confira aí outro destaque que marcou o noticiário desse segundo bloco do Jornal da Rede Alesp. Os aposentados e pensionistas do INSS podem checar o valor da primeira parcela do 13º salário no site Meu INSS, na aba Extrato de Pagamento do Benefício, ou pelo telefone 135. A consulta para o valor da segunda parcela será liberada em data mais próxima do pagamento. A ligação pode ser feita de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 horas da noite, e é gratuita para telefones fixos e para telefones celulares tem custo de uma ligação local, né, caso seja feita de celular. O Jornal da Rede Alesp é informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Não saia daí que a gente volta já já. Você acompanha Jornal da Rede